Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou o Wallace e aqui eu comento livros. E gosto sempre de comentar esses livros se relacionando, né? Como eu disse a vocês, vários canais comentam livros, mas eu gosto de criar um diferencial nesse canal comentando o livro, mas trazendo outros livros correlatos. E o livro central, ele é o mais comentado, mas a gente faz paralelos com os livros que se relacionam com ele, seja criticando, concordando, reafirmando, trazendo algum tema novo. Porque a leitura nunca pode ser focada em um livro só. O homem de um livro só é um homem muito restrito. Pois bem, então eu gravei um vídeo comentando, quem não assistiu, assista esse vídeo por favor, comentando o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios de Carl Sagan. E esse livro, ele até depois ele é analisado num dos comentários que ele faz sobre biologia lá, de Richard Dawkins, vai fazer um comentário depois nesse livro questionando isso, tá? Então, Richard Dawkins escreve O Maior Espetáculo da Terra, As Evidências da Evolução. Por que eu comprei esse livro? Bom, vamos começar. Eu sempre gostei muito para entender a biologia e tudo mais. Só que, se você for ler o Charles Darwin, né, A Origem das Espécies, primeiro que Charles Darwin não é o único teórico da origem das espécies. Tá? Um árabe, lá na Idade Média, já tinha cogitado que o homem e o macaco poderiam ter alguma relação evolutiva. Tá? Agora a gente sabe que a teoria de Darwin não é isso, o homem não veio do macaco. Mas ele dizia que poderia haver um primo comum, tá? Um ancestral comum. Tá? A ideia seria essa. E essa teoria que esse árabe escreveu foi totalmente hipotética, filosófica. Ele era metafísica, era uma coisa imaginada, abstrata. Né? Aí a gente vai lembrar aí das três sociedades que eu tenho mencionado tanto, de Augusto Comte, né? Não era algo científico, ele não pôs à prova, ele analisou metafisicamente, olha, parece que eles têm alguma relação aí, não sei qual. Pois bem, o Charles Darwin também não comentou sozinho sobre essa teoria. Primeiro porque havia esse árabe, agora o nome não me recordo, mas é Ibn alguma coisa, tá? E esse árabe, ele comenta isso e Charles Darwin, quando está estudando, lá em 1800, inclusive ele chega a fazer uma passagem de barco aqui pela região, das Américas e tal da época, ele vai analisar, né, o Darwin vai fazer uma análise das espécies, ele chega a falar de mariposas, ele cogita que algumas mariposas vão perder algumas habilidades, tudo isso é muito legal e eu deixo para os biólogos comentar, porque biólogo não sou. Mas o Darwin escreveu isso em 1800. Quando Darwin escreveu a teoria da evolução ali, ele não tinha ainda o DNA, ele não tinha ainda o poder que nós tínhamos de pôr à prova as suas teorias, ok? E isso é muito interessante, porque eu disse que Darwin tinha muitos críticos, eu pensava nisso, né? Mas e se eu pegasse alguém mais moderno para defender Darwin? Então dizem, e aqui acho que até está escrito aqui atrás do livro, que se Charles Darwin entrasse numa livraria no século XXI e quisesse saber o que foi feito com a sua teoria, esse é o livro que ele escolheria. Também está escrito leitura obrigatória no ano de Darwin e aqui ele vai dizer que a causa da evolução não poderia encontrar melhor advogado. Aí eu gosto porque eu sou do direito, eu sou advogado, gosto de história também, sou historiador, mas a minha formação inicial é advocacia, é o direito, né? Eu trabalho na advocacia e aqui é muito interessante porque ele fala que esse é o advogado de Darwin, o melhor advogado de Darwin. Né? Por quê? Richard Dawkins, ele é obviamente mais recente que Darwin. Ele foi muito polêmico num livro que eu vou comentar aqui com você chamado Deus, um Delírio. Porque na verdade ele é ateu, tá? Assim como, salvo engano, o Stephen Hawking era ateu, eu não tenho certeza. O Einstein dizia que acreditava no Deus de Spinoza. E o Marcelo Gleiser, que eu também comentei em outro vídeo, ele é um agnóstico. E Carl Sagan também era ateu, embora vinha de uma família, salvo engano, de costumes judaicos, tá? Mas Richard Dawkins, no Maior Espetáculo da Terra, quer juntar provas da evolução. Então aqui ele não quer explicar só a teoria da evolução, quer mostrar provas dessa teoria da evolução. Então vai ter algumas imagens, tá? E aqui no miolo do livro tem aqui, ó, imagens muito bem definidas em fotos, ok? Pois bem, uma das coisas que mais me surpreendeu aqui nesse livro
foi quando ele menciona o caso da baleia, porque a baleia é um grande problema evolutivo, tá? Como eu digo, ouçam os biólogos, porque eles são os técnicos na área, eu estou aqui só comentando o livro, como alguém que ousou comprar um livro de biologia para estudar e ver se aprendia alguma coisa. Mas o caso da baleia é interessante porque a baleia é um enigma, porque ela não tem semelhanças com peixes. A baleia é um mamífero, tá? Assim como o golfinho. Ela não põe ovos, como peixes, etc. Então você não vai ter aí um caviar, né, de baleia. E ela nada de uma maneira diversificada, diferente. Ele menciona isso aqui, porque a baleia ela nada no sentido vertical, né? E os peixes, entre eles o tubarão, né, vai nadar com a cauda no sentido horizontal. E isso é interessantíssimo, porque na teoria evolutiva, a baleia teria retornado para a água e os peixes teriam ficado na água. Em sentido direto seria isso. Ou seja, a baleia teria que ter uma proximidade maior com alguns animais terrestres do que propriamente com peixes. Por exemplo, ser mamífero e nadar de modo diferenciado. Ok? Então ele faz uma semelhança entre o nado de uma baleia com o cavalgar, né? Cavalgada de um cavalo, que é a coluna dele move-se dessa forma, não move de lado, tá? Então ele faz uma análise muito interessante sobre isso. Ele diz que uma das provas de que a baleia é um animal de fato que saiu para a terra e depois retornou para a água é o seu modo de nadar, o seu DNA, que pelo que eu me recordo, ele menciona que o animal mais próximo da baleia teria sido o hipopótamo, que é uma espécie de cavalo de água, hipos, né, de hipismo, cavalo, né, em grego, e pótamos, que é água potável, rios, né, acho que é Mesopotâmia, né, acho que é rio, então seria cavalo de rio, ou cavalo de água de rio, tá? Então o hipopótamo ele seria um animal que teria proximidade com a baleia. E os dois têm essa relação, hipopótamo ainda mais, né? Terra-água, né? Então ele teria mencionado esse caso. Além dele mencionar, obviamente, a questão do DNA. Porque o DNA do homem e do macaco, quando a gente pega o DNA, a gente pode ver a semelhança. Coisa que quando Charles Darwin escreveu sua teoria, não era possível fazer isso. O DNA ainda não tinha a profundidade cognitiva que se tem hoje, não havia estudo sobre isso, tá? Então, o que se fala do Darwin é que de quando ele escreveu até aqui, novas evidências apareceram, então não dá para criticar a teoria darwiniana com base só no livro dele de 1800, você teria que atualizar com outras pesquisas que estão, e esse livro traz isso, mais modernas sobre essa temática. E isso é interessante. Mesmo que você não concorde com a teoria darwiniana, não convém você pegar o livro dele lá, A Origem das Espécies, e bater naquele livro. Você precisa enfrentar os mais modernos e recentes argumentos. Assim como quando você discorda de um autor, quem fez TCC, sabe aí, metodologia científica, você não pode discordar da primeira edição do livro, você tem que discordar da última edição do livro. Só que teorias, ao contrário de livros, não tem um autor, são vários autores numa teoria. E esses autores, embora um livro possa ter vários autores, né, eles se complementam. Okay? Então, a ideia é que o átomo de Demócrito, que foi especulativo na Grécia Antiga, que vai dar origem à palavra átomo e atômico, numa época em que os gregos nem microscópio tinham, como que eles tinham lá dado o nome de átomo? Ah, porque é uma substância, é um mínimo de visão da matéria. A especulação metafísica que é feita por Demócrito, que talvez exista algo sem divisão, tomos, né? Em grego, sem divisão, tomos, tomo 1, tomo 2, algo sem divisão. Aquilo que não tem divisão, que na verdade a gente descobriu que é possível dividir, mas na época deram esse nome. Demócrito faz um levantamento de um átomo, mas ele não consegue mostrar. É especulativo, é intuitivo. E isso vai ser mostrado muitos anos depois. Tá? Assim, você vai lá e fala, então isso aqui é o átomo de Demócrito, vamos chamar de átomo. Depois até você descobriu que se divide. E a ciência, ela prega peças, né? Que o Oceano Atlântico não é o maior, é o Pacífico. E o Oceano Pacífico não é pacífico. Todos sabem que tem tsunamis e maremotos no Japão, constantemente, no Havaí. Então, ele não é pacífico. O Pacífico não é pacífico, o Atlântico não é o maior, que Atlas significa gigante, titã, né? Até da mitologia. Notem como, e eu retorno a essa questão, a física, a filosofia,
e os conhecimentos humanos em geral, a história, podem se relacionar e devem se relacionar. E isso é feito pelo Carl Sagan, isso é feito pelo Stephen Hawking, que vai dar um exemplo religioso de Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino, não me recordo, vai explicar na breve história do tempo, que eu vou comentar com vocês aqui. Esse livro é fantástico. E há uma interação nessa capacidade de trazer conhecimento humano misturado, porque isso torna a coisa mais palatável. As divisões epistemológicas, elas são divisões diante da incapacidade humana, mas os fenômenos acontecem sem divisões. Um fenômeno não brota como jurídico, como natural ou como sociológico. Ele adquire essa característica de acordo com as ciências que vão sendo criadas, e os conceitos disso daí também são apurados. E aí, para quem é do direito, essa teoria é muito forte em Niklas Luhmann, que eu vou comentar com vocês também. Vai ter um vídeo do Niklas Luhmann. Então, pessoal, o que eu trago para vocês? Esse pensamento, né, do Dawkins mostra o seguinte: o Darwin, ele levantou essa teoria, mas ele ainda especulou, ele tentou analisar, mas ele não teve tempo de analisá-la como demanda uma teoria, muitos e muitos anos de tempo e material de laboratório, etc. Então a ciência, quando ela evolui, ela ajuda a confirmar ou a refutar suas próprias teorias. E isso o Carl Sagan falava, né? Ele dizia: os erros da ciência foram corrigidos pela ciência. Então ele dizia: a ciência não acerta sempre. Ele falou: mas quando a ciência erra, é a própria ciência que corrige seu erro. Ela diz: errei. E ela tem essa humildade de aceitar. Essas são as palavras e a visão dele. É por isso que ele critica a religião. Já expliquei isso em outro vídeo que a gente comenta sobre o Carl Sagan. Então, se você acha que a teoria da evolução é uma mera especulação, não tem prova nenhuma, ou o Darwin falou besteira, na verdade ele escreveu essa teoria junto com um colega chamado Alfred Wallace, né? Aliás, meu xará aí. Então, trocaram cartas, inclusive. Dê uma olhada, né, nesse maior espetáculo da Terra, de Richard Dawkins, e reflita, né, as especulações que foram feitas por aquele árabe lá atrás, que talvez tivesse alguma relação evolutiva. Se a gente não tem o poder da intuição, do átomo de Demócrito, se especulações metafísicas não podem um dia ver ciência. E isso vem exatamente no que Augusto Comte acreditava, que a metafísica é uma etapa até que a ciência venha e confirme ou refute aquele conhecimento anterior. E foi isso que aconteceu. De forma metafísica, defenderam o átomo, defenderam a teoria da evolução das espécies, e cada vez mais a ciência vem para analisar com dados técnicos e precisos se isso estava certo ou se isso estava errado. Tudo bem? Pessoal, se tiver interesse em adquirir o livro O Maior Espetáculo da Terra, de Richard Dawkins, aqui embaixo você vai ter o link para comprar. Por esse link, se você comprar, ajuda o canal, não tem custo adicional. Se você também quiser comprar, está disponível nas livrarias. Os dados do livro eu deixo sempre na descrição para ficar mais fácil, não comento aqui no vídeo, mas tem aí para vocês poderem procurar o livro, tá bom? Forte abraço para vocês, se inscrevam no nosso canal, curta, deixe o seu like, e se você quiser, acompanhe os nossos outros vídeos, porque, como eu disse, faço questão de que esses vídeos estejam interrelacionados, porque a proposta aqui do canal Livrai-me é mostrar que o conhecimento não é categoricamente cortado por artifícios epistemológicos. A gente pode e deve explorar várias áreas, mesmo aquelas que não são do nosso saber. Todos sabem aqui, quem me conhece sabe que eu sou professor de Direito, sou advogado e também sou um estudante assíduo de História, mas gosto de trazer essas temáticas diferentes, porque vocês podem ver na visão de um leigo como é tentar estudar matérias que não lhe pertencem na sua formação. Forte abraço para vocês e esteja sempre amparado pelos livros, hein? Achismo não vale, ainda mais quando não é a tua área de ênfase. Forte abraço.